Oi, tudo bem com vocês? Como foram de prova? Deu certinho? Deu para pesquisar direitinho nas 3 aulas que fizemos? Espero que tenha sido tudo bem. Lembre de continuar prestando atenção, né? Anotando no caderno, que tudo é muito importante, tudo é conhecimento. Lembrem-se disso, tá bom? Então vamos começar. Hoje nós vamos fazer contextos e práticas, processos de criação, dança e comunicação. E os objetos de conhecimento são os mesmos que a gente falou na aula passada, tá certo? Vamos começar? Então, olha, eu dividi esse tema, na realidade esse tema fui eu que construí, que eu achei ele bem grande, extenso. Então eu dividi, acho que vai dar umas 3 partes. Então, os grandes inovadores e construtores da dança, tá bom? Então vamos começar. O primeiro dos grandes cérebros e um dos que maior influência exerceu na arte da dança até nossos dias foi o Novarré, né? A gente já falou dele. Nascido em 1727, era filho de um ajudante de campo de Carlos XII e destinado à carreira militar. São poucos os dados biográficos disponíveis sobre sua infância, mas se sabe que foi aluno de dança de Dupré e estreou como bailarino aos 16 anos. Então, no Novarré, só para lembrar isso, né? Foi no final da aula passada. Novarré que deu um enorme impulso na arte da dança. Ele era bailarino, professor francês, escreveu um conjunto de cartas, falei isso na aula passada, sobre o balé de sua época. O nome do balé é Lettres sur les Danses, tá bom? E ele é francês. Certo? Vamos seguir. Olha lá, a gravura é ele mesmo. Eu acho que eu tinha colocado ele na outra aula. E aí, o que eu consegui sobre o Lettres sur les Danses foi a gravura, né? Que acho que é a capa de um livro. Ou uma propaganda da época, né? Seguindo, né? Seu grande êxito como coreógrafo foi Fogos Chineses, com cenários de François Boucher. O grande ator inglês David Garrick o convidou para trabalhar no The Rue Lane Theatre. Ele deu o apelido de Shakespeare da dança. Então, eu tenho um desafio para vocês. Toda vez que tem um nome aqui, eu pego um nome, pesquiso e falo para vocês. Dessa vez eu não pesquisei e não vou pesquisar, vocês que vão. Pode ser? Puxa, é fácil. Shakespeare. Procura. No chat vocês podem falar comigo e escrever sobre ele para mim. Tá certo? Então, olha, Shakespeare da dança. Como Garrick era um grande ator shakespeariano, parece não haver dúvidas de que a obra de bardo inglês iria influir nas futuras teorias de Novarré. No entanto, quando a França e a Inglaterra entraram em guerra, Novarré teve de fugir rapidamente e voltar ao seu país. Então, ó, a palavrinha, olha assim, eu pesquisei para poder falar para vocês. Bardo. O que é bardo? É uma pessoa que é encarregada de transmitir as histórias de forma oral. Então, ele lia enquanto estava acontecendo a apresentação de dança. Nossa, que difícil, né? Ainda bem que isso não existe mais, até tem alguma coisa, mas não inteiramente. E quem é David Garrick, né? Ele foi um ator, dramaturgo
e produtor teatral inglês. Então aí eu coloquei uma obra dele e ele próprio ali escrevendo, tá bom? Vamos seguir. Tá certo. Sua importância, desculpa gente, me confundi aqui, tá? Sua importância, contudo, não vem apenas dessas cartas, de sua obra como coreógrafo e professor. Nas cartas ele sustenta que a dança, tal como a pintura, deve inspirar-se na natureza, pois o coreógrafo se parece com um pintor e deve obedecer às leis naturais da composição. Se o balé da época havia degenerado, era porque se contentara em permanecer como os fogos de artifício, proporcionando apenas o prazer dos olhos. Os passos se haviam convertido numa forma sem significado, mas isso não era culpa da arte, sim de quem estava praticando. Eu coloquei isso agora para falar sobre a pantomima, que eu vou falar sobre daqui a pouquinho, tá? No próximo parágrafo. E eu coloquei uma pessoa, um personagem muito importante que a gente deve sempre pesquisar sobre ele, Charles Chaplin. Como ele era expressivo nos olhos, né? Muito expressivo. Então a pantomima é muito apreciada na Inglaterra, em sentido me inclinado para essa arte. Fiquei contente por me poder dedicar a ela, tá? Então, para Novare, o verdadeiro balé deveria ser uma pintura viva do drama, cores e luzes do gênero humano. Deveria ser representado de forma tão patética como uma declaração de forma que através dos olhos se pudesse falar a alma. Nossa, que bonito isso! Em suas teorias, algumas leis do teatro falado poderiam ser aplicadas ao teatro dançado, pois ambas consistem basicamente em uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho. Tá, então olha, eu vou falar de novo da pantomima. Eu coloquei umas gravuras com umas bailarinas, isso só porque eu sou professora de balé que eu coloquei, mas não por isso, tá? Ela se expressando com os braços. Então, o que é pantomima? É a representação teatral em que os atores se exprimem por gestos e expressões, sem fazer uso da palavra. E mímica é a expressão dos pensamentos. Então, pensa, a pantomima, ele vai narrar com o seu movimento a história, né? E a mímica não, ele está sentindo, exemplo, sentiu uma dor de cabeça, não estou falando, coloca a mão na cabeça, isso é mímica. Ou fazendo tchau, né? Então, mímica é a expressão dos pensamentos e sentimentos por meio de gestos e movimentos. Por isso, essas duas gravuras, né? Dá uma observada, vamos seguir. Segundo Haskell, já falamos dele também, todo o ensinamento de Novare se resumiria numa única frase: o balé não é um pretexto para dançar, mas a dança é um meio para se expressar. Uma ideia dramática. Vou ler de novo. O balé não é um pretexto para dançar, mas a dança é um meio para se expressar uma ideia dramática. Então, eu coloquei uma obra de Haskell aí, para vocês observarem. Esse é ele mesmo, nessa foto.
A gente falou dele na dança teatral, tá bom? E ficaria impossível entender a dança teatral, diz ele, o Haskell. O balé é uma arte moderna e a dança é pré-histórica. É só a gente olhar tudo que a gente está vendo desde o comecinho, vocês vão entender essa frase, tá bom? Vamos seguir. As teorias de Novarré, em lugar de balançar os alicerces da dança, deram-lhe um respaldo mais forte, pois lhe acrescentaram um apoio poderoso para que a nova arte pudesse entrar em contato direto com as camadas menos favorecidas. Mas elas não foram aceitas por unanimidade. Na verdade, outro grande teórico e professor, o italiano Gasparo Angiolini, manteve um azedo, achei interessante o azedo, debate com Novarré. Quer dizer, eles brigaram, numa discussão sobre o balé dramático. Angiolini atacava principalmente as enormes explicações escritas do balé de Novarré. Opinava que um balé dramático seria um fracasso se não necessitasse de um programa explicativo para que o público compreendesse. Então, lembra que eu falei que tinha o bardo que narrava tudo? É exatamente isso. E é cansativo mesmo, Para Angiolini, a ação cênica que falamos, a ação cênica é a mise-en-scène, é a pantomima, que dá sentido ao que você está vendo. A ação cênica de um balé deveria ser suficiente para que a história fosse compreendida, sem que o público tivesse de ler o programa. Esse ponto de vista seria apoiado por coreógrafos como Focchini, Mancini, que em seus próprios balés se empenharam a seguir as ideias do mestre italiano. Isso, todavia, não invalida as teorias de Novarré. A gente não está tirando, eu quis dizer, tudo que Novarré fez pela dança, mas que ficou mais, deu mais para entender o que você estava assistindo, isso deu. Então, deixa eu falar sobre o Focchini. Com 9 anos, Focchini, olha aí que está escrito Focchini Mancini. Com 9 anos, ele ingressou na Escola Imperial de Bailados. Mancini era russo, bailarino e coreógrafo também, tá? E o Gasparo Angiolini, ele era dançarino, coreógrafo, compositor italiano, conhecido por causa da polêmica da discussão com Novarré. Então ele ficou famoso por causa disso, porque ele discutiu com Novarré. Olha só as gravuras. Aí são as obras de todos eles, Eu quis colocar para vocês os casais dançando, Achei muito bom essa ilustração. Esse é um Angiolini, esse que está sentado, que brigou com o Novarré. Vamos seguir. É interessante notar uma das maiores influências de Novarré como coreógrafo e teórico se deu na cidade de Stuttgart, que na nossa era foi palco com John Cranko, de um verdadeiro nascimento do balé alemão. Essa cidade converteu-se num centro de dança e os mais ilustres bailarinos da época afluíram para participar das produções de Novarré. Entre eles, Vestris, Henkel e D'Alberval e Gardel. D'Alberval a gente falou dele, Será que lembram disso?
cada um dos quais desempenharia um papel importante no desenvolvimento da dança. Por que eu coloquei essa gravura? Essa pessoa que está sentada é o John Crampo, né? E quem está do lado dele sentadinha é Márcia Aide. Por incrível que pareça, ela é brasileira. Procura, pesquisa sobre ela. É uma carreira maravilhosa, tá? Por isso que eu coloquei. John Crampo, né? Que é esse que está sentado. Bailarino, sul-africano e coreógrafo da Royal Ballet e da Stuttgart Ballet também. A gravura é mais atual, né, do que da época que a gente estava falando, mas ele era mais novo também. Mas eu coloquei só para vocês enxergarem a Márcia Aide do lado dele aí, tá bom? Nós falamos sobre Vestris, Henriel, Dalberval e Gardel. Então, o Henriel, ele inventou a pirueta. E Vestris Gardel era um bailarino, mestre, violinista, compositor. Eles aperfeiçoaram a pirueta e desenvolveram o rondejant. Já vou falar tudo o que é isso daí para vocês. Vamos seguir. Foi Henriel quem inventou a pirueta, que foi aperfeiçoada por Gardel e Vestris, os quais, por sua vez, desenvolveram o rondejant. Hoje em dia, o balé seria inconcebível sem esses movimentos. Sendo eu professora de balé, realmente não viveríamos sem pirueta e sem rondejant. Eu pus as gravuras aí para vocês enxergarem. Pirueta, a gente faz em uma perna, tá? Tanto a gente coloca de apoio de eixo a perna esquerda e levanta a perna direita, ou pode ser ao contrário. Ou ela vira para fora, para a direita e para a esquerda. Normalmente, eu acho isso conhecimento, vocês não precisam guardar, isso é conhecimento, tá? Normalmente, quando eu vou ensinar isso para os meus alunos, eu coloco a mão no coração e faço assim. A pirueta, quando é para fora, fora do coração, tem um nome, chama-se en dehors, né? Não precisa guardar. A pirueta, quando é para dentro, chama-se en dedans, não precisa guardar. Então, dentro do coração, fora do coração, tá? A bailarina tem que estar, o bailarino tem que estar num preparo físico intenso para poder virar essa pirueta. Bom, tem bailarinos que viram em uma vez no eixo 10 piruetas ou mais, tá? Aí o rondejant. O rondejant é um movimento circular. Imagine que vocês estejam dentro de um círculo, né? E você é o centro do círculo. Você vai usar meio círculo com a sua perna, seu pé, para fazer o rondejant. Ele pode ser feito no chão, na terra, que ele é rondejant à terra. Ele pode ser no ar, rondejant en l'air, tá bom? Isso é só como conhecimento para vocês. Um dos grandes ataques de Novare foi ao costumes de os bailarinos usarem máscaras para interpretarem papéis cômicos e dramáticos, resquício do teatro grego e da comédia dell'arte. Comédia dell'arte é essas gravuras que eu coloquei aí do lado para vocês, tá? Comédia dell'arte é uma forma de teatro popular que aparece no século XV. Tá vendo como eu pesquiso para poder falar? Façam isso com Shakespeare, como eu falei. No século XV,
era palcos improvisados que eles se apresentavam, tá bom? Esse costume foi suprimido quase acidentalmente por Gardel, que a gente já falou sobre ele, quando este teve que substituir Vestris, que caíra doente. Então, um ficou doente e o outro foi substituir. E o Gardel recusou aparecer com máscara do rival. Rival quer dizer que ele era rival do Vestris. E impôs, como condição de substituir no palco, né, ficar sem máscara. Assim o fez. Deu uma grande interpretação e êxito, foi tão retumbante que o uso de máscaras acabou sendo abandonado. Gente, olha só, pensou eles dançando com máscara ou interpretando com máscara? Deve ter sido um terror isso, né? Ajudou na evolução, sim, mas aí a gente está descobrindo que a parte cênica é muito melhor, né? Dançando, lembra? Acho que há 2 aulas passadas. Senão, o rosto a gente ia parecer um robô. Ia se movimentar lindamente e ia ser um robô. Certo? Então, vamos lá. Vamos seguir. Na Áustria, Franz Hilferding foi um dos pioneiros da dança e um dos primeiros diretores do balé do Teatro Real de Viena. Nascido de uma família de atores nômades, ele estudou em Paris com Blonde e em seguida retornou à terra natal. Seu ponto de vista era que se devia dar grande atenção aos cenários, aos trajes, à iluminação dos espetáculos que ele usava como suporte de suas ideias dramáticas. Foi assim que, em 1740, na cidade de Dresden, ele montou a tragédia Britânico de Racine, mas na forma de um balé, em mímica. Em seguida, ele faria o mesmo com Alzira, de Voltaire. Em Viena, criou diversos balés, pantomimas dentro desse estilo, como Pisquet e o Rapto Proserpina. Sua fama se espalhou de tal maneira que a imperatriz da Rússia, Elizabeth Petrovna, solicitou por empréstimo ao governo austríaco para que ele fosse para São Petersburgo, a fim de aperfeiçoar e renovar os balés locais. Então, olha, como que chama? Vou voltar lá. Proserpina. Então, eu consegui só essa imagem, que é uma estátua, né? Então, da estátua ele criou, tá bom? São as obras deles mesmo. Seguindo. A dança ganhou muito impulso na Rússia, não apenas pelo fato de o país se transformar em um refúgio temporário para um bom número de bailarinos franceses e italianos. Na verdade, esse progresso resultou do interesse dos governantes pela nova arte, principalmente das czarinas. Ana Ivanova, os nomes são meio complicados, né? Que reinou entre 1730 a 1740, Elizabeth Petrovna, 1740 a 64, e Catarina a Grande, 1762 a 96. Ainda que esta última não fosse dotada de grande paixão pelas artes, tinham suficiente perspicácia para saber que elas davam grande prazer à sua corte e ao seu povo, e fizeram o possível.
Quer dizer, ela não gostava, mas para agradar o público, ao povo dela, né? No caso, ela montava os espetáculos. No tempo dessa imperatriz, a maioria dos bailarinos e coreógrafos da Rússia vinham da Itália. Dentre eles, podemos citar Corsino Tesi, Antônio Rinaldi e Bárbara Campanini. Pouco a pouco, porém, os bailarinos russos, ensinados por professores italianos e franceses, começaram a aparecer no cenário dentre as primeiras e atingir a posição de destaque. Estavam Assinia Bashkirkova e Katarina Lavianskova, nomes complicados da Rússia, mas a gente tenta. Essa daí que eu consegui é a Bárbara Campanini, tá? Não achei muitos as gravuras e dizeres sobre esses bailarinos. Consegui sobre ela. Então vamos seguir aqui. Mas o sucesso da dança teatral em São Petersburgo não foi fácil. O público era excessivamente rigoroso e a imperatriz não tinha paciência com gente medíocre. Se mostrava indulgente com as falhas dos mais bem dotados. Era muito severa com os menos aquinhoados, repartidos, separados pelo talento. É famosa a história da atriz Valville, que, ao ter seu contrato rescindido, diria para Casanova. Casanova é um famoso viajante, ele é conquistador, está escrito aí, tá? Ele usava esse termo de Casanova, que na época vivia na Rússia. Eu sei que em Paris podemos cantar, dançar, ele dizia isso, e atuar sem ter sequer aprendido. Mas aqui, que era na Rússia, infelizmente as coisas são diferentes. Ao mesmo tempo, quando a dançarina Chitov se deixou seduzir por um galante, a czarina, em virtude do seu talento, não apenas perdoou o sedutor, mas acabou apadrinhando o casamento. Então, olha só, essas bailarinas, tem nomes aqui que eu não falei deles, né? Porque simplesmente não tem muita coisa sobre esses bailarinos. Mas eu acho que dá bem para a gente entender a mudança que está tendo na dança, tá bom? Lembre de anotar, lembre de perguntar. Eu estou à disposição de vocês, tá certo?